Antes de tudo, se inscreva no canal, curta este vídeo e ative as notificações, porque aqui a gente não fala apenas sobre dinheiro. A gente fala sobre transformação real, sobre aquilo que acontece dentro de você antes de acontecer fora, sobre princípios que unem mentalidade, fé, disciplina e propósito. E hoje eu quero te mostrar algo que pode mudar completamente a forma como você interpreta o momento que está vivendo. Existe uma fase da vida que quase ninguém entende. Uma fase em que tudo parece estranho. Você não está mais confortável no lugar antigo, mas também ainda não chegou no novo. Você sente que algo está mudando, mas não consegue explicar exatamente o quê. E é nessa fase que muitas pessoas se sabotam, porque pensam que estão perdidas, quando na verdade estão sendo conduzidas. Napoleon Hill ensinou que o sucesso não chega por acaso. E antes de qualquer riqueza verdadeira, a pessoa passa por ajustes internos e externos que funcionam como marcadores de transição. Só que eu quero ir um pouco além hoje, porque quando você olha com profundidade, percebe que alguns desses sinais parecem até espirituais, como se Deus estivesse revelando pouco a pouco que a sua próxima fase está próxima, mas exigirá uma nova versão sua. O primeiro desses sinais é quando você começa a perder paz em ambientes que antes pareciam normais. Lugares, conversas, hábitos e pessoas que antes faziam parte da sua rotina começam a te cansar. Você tenta continuar igual, mas alguma coisa dentro de você não aceita mais. Isso acontece porque, quando a prosperidade verdadeira se aproxima, sua sensibilidade muda. Você começa a perceber pesos que antes ignorava. E isso não é fraqueza, é refinamento. O segundo sinal é quando o seu coração começa a rejeitar a mediocridade. Você não aguenta mais viver no piloto automático. Não suporta mais só sobreviver. Alguma coisa dentro de você pede elevação, ordem, mudança, expansão. Isso dói, porque te obriga a admitir que já passou do tempo de aceitar menos do que sabe que pode construir. Mas essa dor pode ser sagrada, pode ser o empurrão que faltava. Napoleon Hill falava do desejo ardente como ponto de partida da riqueza, mas o desejo ardente não é uma simples vontade. É um fogo interno que começa a desorganizar tudo que não combina com o futuro que você foi chamado para viver. E quando esse fogo acende, você já não consegue mais descansar em versões antigas de si mesmo. Quero fazer uma pausa breve. Se esse tipo de conteúdo toca você de forma mais profunda, existe uma área de membros feita justamente para quem quer fortalecer a mente, amadurecer emocionalmente e caminhar com mais constância. É um espaço especial, íntimo, pensado para quem sente que precisa ir além da superfície. O terceiro sinal é quando Deus começa a fechar portas que você insistia em manter abertas. Isso é forte, porque a gente costuma chamar de frustração aquilo que muitas vezes era proteção. Um plano não anda, uma proposta não vinga, um projeto trava, uma relação perde força e você sofre porque queria muito aquilo. Só que depois de um tempo, percebe que, se tivesse dado certo do seu jeito, talvez tivesse te afastado do que era melhor. Nem toda porta fechada é ataque. Algumas são correção de rota. Hill falava que derrotas temporárias muitas vezes trazem uma direção escondida. E é exatamente isso. O problema é que, no calor da dor, quase ninguém consegue agradecer pela porta que não abriu. Mas depois entende que havia uma inteligência maior operando. O quarto sinal é o aumento da pressão. Quanto mais perto algumas pessoas chegam da virada, mais resistência elas sentem. Críticas, cansaço, atrasos, dúvidas, imprevistos, tudo parece vir junto. E esse é um dos pontos mais perigosos, porque é aqui que muita gente decide voltar para o confortável. Só que o confortável também era o lugar onde nada novo acontecia. A pressão não vem apenas para te cansar.
Às vezes, ela vem para revelar quem você é quando não tem aplauso, quando não tem sinal visível, quando ainda não tem resultado. Prosperidade sem estrutura interna vira peso. Então, antes de entregar, a vida observa se você sustenta. O quinto sinal é a repetição de mensagens. Você começa a ouvir o mesmo tipo de alerta em vários lugares. Um vídeo fala com você, uma frase aparece, uma conversa toca exatamente no ponto que você estava tentando ignorar. Um pensamento volta, uma ideia insiste. Isso acontece porque quando sua mente começa a se alinhar com um novo nível, certos conteúdos parecem te encontrar. Não porque o universo esteja brincando com você, mas porque você finalmente começou a perceber o que antes passava despercebido. Napoleon Hill tratava essa fase como alinhamento entre desejo, foco e percepção. E eu acrescentaria discernimento. Porque não basta receber o sinal, é preciso interpretá-lo com maturidade. Tem gente que vê a repetição e acha coincidência. Tem gente que percebe o padrão e entende que precisa agir. Agora comenta aqui embaixo. Qual sinal você mais tem vivido? E se você quiser colocar isso em prática de forma organizada, eu preparei um plano de 21 dias e ele está na descrição. Para quem quer sair do emocional e transformar isso em rotina, decisão e movimento. Outro sinal fortíssimo é quando você começa a sentir uma responsabilidade maior sobre a própria vida. Em vez de culpar tudo e todos, você começa a assumir o próprio processo. Isso é gigante. Porque a prosperidade não floresce em mentalidade de vítima. Ela floresce em mentalidade de construção. Quando você entende que não controla tudo, mas controla sua resposta, seu foco e sua postura, alguma coisa muda. E essa mudança já é riqueza começando. Hill insistia no poder da decisão. E decisão não é falar bonito. É cortar desculpas. É se posicionar. É parar de negociar com hábitos que te enfraquecem. É entender que Deus pode mostrar o caminho, mas você ainda precisa andar. Esse é o ponto em que fé e ação deixam de ser rivais e se tornam aliança. Existe também um sinal silencioso, mas poderoso. Sua relação com o tempo muda. Você para de querer tudo imediato e começa a respeitar processo. Isso não te deixa passivo, pelo contrário, te deixa estratégico. Você entende que certas coisas não demoram porque deram errado, mas porque precisam amadurecer. A pressa é inimiga de muita colheita. E quando você aprende isso, a ansiedade perde força. Então vem o sinal final, talvez o mais profundo de todos. Você percebe que já não quer prosperar só por vaidade. Você quer prosperar para viver em paz, honrar sua casa, ajudar pessoas, construir algo limpo, sair do medo e andar com dignidade. Esse ajuste de motivação é decisivo, porque quando sua intenção amadurece, sua estrutura interna muda junto. Napoleon Hill observou homens que construíram fortunas, mas o padrão que sustentava os maiores resultados não era somente ambição, era propósito. Quando o dinheiro deixa de ser idolatrado e passa a ser entendido como ferramenta, a mente se organiza melhor para recebê-lo e mantê-lo. Talvez seja isso que Deus esteja fazendo com você agora, purificando intenção, fechando atalhos, te afastando do que te diminui, aumentando sua consciência, forçando seu crescimento. Não para te punir, mas para te preparar. Não para te humilhar, mas para te estabelecer. Não para te atrasar, mas para te entregar algo que sua versão antiga não conseguiria sustentar. Então, se tudo parece estranho, não se desespere. Talvez você esteja no meio da transição. Talvez esses sinais não sejam o anúncio do seu fim, mas o começo da sua reconstrução. Talvez aquilo que hoje te incomoda seja exatamente o que está empurrando você para o nível que pediu em oração. Se este vídeo falou com você, curta, compartilhe com alguém e escreve nos comentários: Deus está me preparando.
E para quem quer aprofundar esse processo, eu deixei o plano de 21 dias na descrição. E no final, também deixo o meu convite sincero. Venha para a área de membros se você sente que precisa de um ambiente mais forte para continuar crescendo. Porque algumas viradas começam no silêncio, mas mudam uma vida inteira. Reprogramação mental para o sucesso financeiro. Feche os olhos por um instante, se puder, e imagine que a vida que você deseja não está distante como parecia. Ela está sendo construída dentro de você agora, enquanto sua mente aprende a abandonar o velho padrão de medo, atraso e autossabotagem. Existe um ponto decisivo em toda mudança financeira. O momento em que a pessoa para de reforçar a própria limitação. Porque ninguém prospera de verdade carregando dia após dia a certeza íntima de que nasceu para pouco. Talvez esse tenha sido o seu padrão até aqui. Talvez você tenha vivido esperando más notícias, se preparando para perdas, acreditando que crescer demais poderia trazer culpa, críticas ou rejeição. Mas hoje, isso começa a mudar. Respire profundamente e repita por dentro: eu me desligo agora de toda a mentalidade de escassez. Eu libero o medo de crescer. Eu libero a vergonha de prosperar. Eu libero a ideia de que preciso sofrer para merecer. A partir de hoje, eu permito que a minha mente se acostume com a paz, com a estabilidade, com a organização e com a abundância. O sucesso financeiro não é um inimigo da minha essência. Ele é uma extensão da minha responsabilidade, da minha clareza e da minha capacidade de servir. Agora preste atenção a isso. Toda mente treinada na falta cria hábitos que sabotam a chegada do novo. A pessoa adia decisões, desvaloriza oportunidades, desperdiça energia, aceita confusão, normaliza bagunça e chama isso de rotina. Mas você não vai mais reforçar esse ciclo. De hoje em diante, toda vez que perceber um pensamento dizendo isso nunca muda, você vai responder: eu já comecei a mudar. Toda vez que vier a frase eu não consigo, você vai responder: eu estou aprendendo a conseguir. Toda vez que o medo disser vai dar errado, você vai responder: eu ajo com sabedoria e permaneço em movimento. Essa conversa interna importa, porque sua mente aprende com o que você repete e seu destino começa a tomar a forma daquilo que você sustenta com constância. Visualize agora sua vida em ordem. Visualize sua mente limpa, suas decisões mais firmes, seus caminhos se abrindo, sua casa em paz, seu trabalho gerando fruto, seu dinheiro sendo administrado com inteligência. Sinta o peso da escassez saindo dos seus ombros. Sinta a dignidade de quem já não vive correndo atrás do prejuízo, mas caminhando com direção. E declare com firmeza: eu honro o dinheiro que chega. Eu administro melhor o que recebo. Eu atraio oportunidades compatíveis com o meu crescimento. Eu me torno emocionalmente forte para sustentar o que pedi a Deus. Guarde isso. Prosperidade não é só receber mais. É se tornar alguém que não destrói o que recebe. Por isso, sua nova programação mental precisa ser simples e poderosa. Eu penso com clareza. Eu ajo com disciplina. Eu cresço com equilíbrio. Eu prospero com propósito. Repita isso durante os próximos dias até que seu corpo comece a acreditar, sua mente comece a obedecer e sua vida comece a refletir. Hoje termina o ciclo da dúvida automática. Hoje começa o ciclo da construção consciente. E a riqueza que você busca já encontra espaço dentro de você. A partir de agora, você também vai proteger suas palavras. Não diga mais que sua vida está travada, que você nasceu para lutar e perder, que nunca sobra nada. Diga: eu estou criando um novo padrão. Eu estou me tornando estável. Eu estou aprendendo a multiplicar o que chega. Eu não corro mais atrás do caos. Eu construo constância, ordem, paz e expansão. Eu avanço,